Pessoal, vamos lá para mais uma leitura do nosso livro Hábitos Atômicos. Não se esqueça do triplo C, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim vocês ajudam a crescer o nosso canal. Vamos lá! Nós estamos falando do nosso capítulo de número 8, né? Como tornar um hábito irresistível. Agora a parte B, o ciclo de feedback acionado por dopamina. Os cientistas conseguiram identificar o momento exato em que o desejo ocorre medindo um neurotransmissor chamado de dopamina. Ela ganhou importância em 1954, quando os neurocientistas James Oates e Peter Milner fizeram um experimento que revelou os processos neurológicos por trás da vontade e do desejo. Ao implantar eletrodos no cérebro de ratos, os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina. Para a surpresa dos cientistas, os ratos perderam toda a vontade de viver. Eles não comiam, não acasalavam, não desejavam nada. Dentro de alguns dias, morreram de sede. Em estudos de acompanhamento, outros cientistas também inibiram as partes dopaminérgicas do cérebro, mas dessa vez borrifaram pequenas gotas de açúcar nas bocas dos ratos com supressão de dopamina. Suas carinhas se iluminaram com prazer por causa da substância saborosa. Mesmo com a dopamina bloqueada, eles gostaram do açúcar como antes. Eles simplesmente não o desejavam mais. A capacidade de sentir prazer permaneceu, mas sem a dopamina, o desejo morreu. E sem desejo, a ação foi interrompida. Quando outros pesquisadores reverteram esse processo e inundaram o sistema de recompensa do cérebro com dopamina, os animais praticavam os hábitos a uma velocidade vertiginosa. Em um estudo, os camundongos receberam uma poderosa dose de dopamina toda vez que enfiavam o nariz em uma caixa. Em poucos minutos, os ratos desenvolveram um desejo tão forte que começaram a enfiar o nariz na caixa 800 vezes por hora. Os humanos não são tão diferentes. O jogador médio de máquinas caça-níqueis gira a roda 600 vezes por hora. Os hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Todo comportamento altamente formador de hábito, consumir drogas, junk food, jogar videogames, navegar nas mídias sociais, está associado a níveis muito altos de dopamina. O mesmo pode ser dito de nossos comportamentos habituais mais básicos, como comer, beber, fazer sexo e interagir socialmente. Durante anos, os cientistas assumiram que a dopamina estava relacionada apenas ao prazer. Mas agora sabemos que ela desempenha um papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, aprendizado, memória, punição, aversão, movimentos voluntários. Quando se trata de hábitos, a principal conclusão é a seguinte: a dopamina é liberada não apenas quando você experiencia o prazer, mas também quando prevê. Viciados em jogo têm um pico de dopamina antes de fazerem uma aposta, não depois de ganharem. Viciados em cocaína têm um pico de dopamina ao ver a droga, não depois que a usam. Sempre que você prevê que uma oportunidade será gratificante, seus níveis de dopamina aumentam em antecipação. E sempre que a dopamina aumenta, o mesmo acontece com sua motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa, não sua efetivação, que nos leva a agir. Curiosamente, o sistema de recompensa ativado no cérebro quando você recebe uma recompensa é o mesmo ativado ao prevê-la.
Essa é uma das razões pelas quais a antecipação de uma experiência pode frequentemente parecer melhor do que sua efetivação. Quando criança, pensar na manhã de Natal pode ser melhor do que abrir os presentes. Como adulto, sonhar acordado com as próximas férias pode ser mais agradável do que estar de férias. Os cientistas se referem a isso como a diferença entre querer e gostar. Aí ele mostra aqui, ó. O pico da dopamina. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui. Opa! Acontece, né? Derrubei o suporte aqui. Deixa eu mostrar direitinho para vocês o pico da dopamina. Esse aí é o pico da dopamina. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Seu cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer recompensas do que para gostar delas. Os centros de desejo do cérebro são grandes. O tronco encefálico, o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o corpo estriado dorsal, a amígdala e porções do córtex pré-frontal. Em comparação, os centros de prazer do cérebro são muito menores. São muitas vezes referidos como hotspots hedônicos e são distribuídos como pequenas ilhas em todo o cérebro. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que 100% do núcleo accumbens é ativado durante o desejo. Enquanto isso, apenas 10% da estrutura é ativada durante o prazer. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Toda ação é tomada por causa da antecipação que a precede. É o desejo que leva à resposta. Essas ideias revelam a importância da segunda lei da mudança de comportamento. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes, porque antes de tudo é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. E é aí que entra uma estratégia conhecida como empacotamento de tentações. Aí ele vai aqui para o subtítulo: Como usar o empacotamento de tentações para tornar seus hábitos mais atraentes. Ronan Byrne, estudante de engenharia elétrica em Dublin, na Irlanda, gostava de assistir a Netflix, mas também sabia que deveria se exercitar com mais frequência. Colocando suas habilidades de engenharia em prática, Byrne demonstrou sua bicicleta ergométrica e a conectou a seu notebook e à televisão. Então, escreveu um programa de computador que permitiria a execução da Netflix apenas se ele estivesse pedalando a uma certa velocidade. Se ele diminuísse a velocidade por muito tempo, qualquer que fosse o programa que estivesse assistindo seria pausado até que ele recomeçasse a pedalar. Ele estava, nas palavras de um fã, eliminando a obesidade a cada maratona de Netflix. Ele também estava empregando o empacotamento de tentações para tornar seu hábito mais atraente. O empacotamento de tentações funciona vinculando uma ação que você deseja fazer com uma que precisa. No caso de Byrne, ele empacotou assistir a Netflix, a ação que queria fazer, com pedalar sua bicicleta ergométrica, a que precisava. As empresas são mestres em empacotamento de tentações. Por exemplo, quando a American Broadcasting Company, mais conhecida como ABC, lançou sua programação para as noites de quinta-feira para a temporada 2014-2015, promoveu
o empacotamento de tentações em uma escala maciça. Toda quinta-feira, a companhia exibia 3 programas criados pela roteirista Shonda Rhimes: Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder. Ela chamou o grupo de, aí ela botou aqui as siglas, TGIT ou On ABC. TGIT significa graças a Deus, é quinta-feira. Além de promover os programas, a ABC incentivava os espectadores a fazer pipoca, beber vinho tinto e aproveitar a noite. Andrew Cubbins, chefe de programação da ABC, descreveu a ideia por trás da campanha. Vemos a quinta-noite como uma oportunidade de audiência, com casais ou mulheres que querem relaxar e se divertir, beber seu vinho tinto e comer pipoca. O brilhantismo dessa estratégia é que a ABC estava associando a coisa que ela precisava que os espectadores fizessem, assistir a seus programas, com as atividades que seus espectadores já queriam fazer, relaxar, beber vinho e comer pipoca. Com o tempo, as pessoas começaram a conectar, assistir a ABC, a sensação de relaxar e se divertir. Se você beber vinho tinto e comer pipoca às 20 horas toda quinta-feira, então, em determinado momento, 20 horas da quinta-feira, passa a significar relaxamento e entretenimento. A recompensa é associada ao estímulo e o hábito de ligar a televisão torna-se mais atraente. É mais provável que você ache um comportamento atraente se conseguir fazer uma de suas coisas favoritas ao mesmo tempo. Talvez queira ouvir sobre as últimas fofocas das celebridades, mas precisa entrar em forma. Usando o empacotamento de tentações, você só poderá ler os tabloides e assistir a reality shows na academia. Talvez queira cuidar de seus pés, mas precise limpar sua caixa de entrada. Solução: só vá a pedicure se enquanto isso analisar seus e-mails. O empacotamento de tentações é uma maneira de aplicar uma teoria da psicologia conhecida como princípio de Primack. Nomeado após o trabalho do professor David Primack, o princípio afirma que comportamentos mais prováveis reforçarão os menos prováveis. Em outras palavras, mesmo que não queira analisar seus e-mails de trabalho, você se tornará condicionado a fazê-lo se isso significar fazer ao mesmo tempo algo que realmente quer. Você pode até mesmo combinar o empacotamento de tentações com a estratégia de empilhamento de hábitos, tratada no capítulo 5, para criar um conjunto de regras que guiem seu comportamento. A fórmula de empilhamento de hábitos mais empacotamento de tentações é: depois do hábito atual, eu irei para o hábito que preciso. Depois do hábito que preciso, eu vou para o hábito que quero. Se você quer ler as notícias, mas precisa expressar mais gratidão, depois que eu tomar meu café da manhã, vou dizer uma coisa que sou grato que aconteceu comigo ontem. É o que eu preciso. Depois de dizer uma coisa que sou grato, lerei as notícias, é o que eu quero. Se quer assistir a esportes, mas precisa fazer ligações de vendas, depois que eu voltar do meu horário de almoço, vou ligar para 3 clientes em potencial, é o que eu preciso. Depois de ligar para 3 clientes em potencial, vou assistir a ESPN, que é o que eu quero. Se quiser verificar o Facebook, mas precisa se exercitar mais, depois que eu sair do telefone, vou fazer 10 polichinelos, é o que eu preciso. Depois que eu fizer 10 polichinelos, vou checar o Facebook, é o que eu quero. A esperança é que, em determinado momento, você esteja ansioso para ligar para 3 clientes ou fazer 10 polichinelos, porque isso significa que poderá ler as últimas notícias sobre esportes ou checar o Facebook. Fazer o que precisa significa fazer o que quer.
Começamos este capítulo tratando dos estímulos supranormais, que são versões elevadas da realidade que aumentam o nosso desejo de agir. O empacotamento de tentações é uma maneira de criar uma versão aumentada de qualquer hábito, conectando-o com algo que você já quer. Transformar um hábito em algo verdadeiramente irresistível é uma tarefa difícil, mas essa estratégia simples pode ser empregada para tornar quase qualquer hábito mais atraente do que seria de outra forma. Resumo do capítulo. A segunda lei da mudança de comportamento é torná-lo atraente. Quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que se torne criadora de hábito. Hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Quando a dopamina aumenta, também aumenta a nossa motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa, não sua efetivação, que nos leva a agir. Quanto maior a antecipação, maior o pico de dopamina. O empacotamento da tentação é uma maneira de tornar seus hábitos mais atraentes. A estratégia é emparelhar uma ação que quer fazer com uma que precisa. Assim nós vamos chegando ao fim do nosso capítulo 8 e eu aguardo você para a leitura do nosso capítulo 9. Deus abençoe a sua vida. Você já imaginou como seria viver com mais saúde, energia e autoestima? Uma vida saudável começa com a decisão de adotar novos hábitos, mas sabemos que essa jornada não é fácil de enfrentar sozinha. Existem lutas que exigem apoio, força e direcionamento para superar. É por isso que criamos a Revolução de Dentro para Fora, um grupo de mentoria feito para transformar vidas. Aqui, você será acompanhada de perto, com estratégias práticas para vencer velhos hábitos e construir uma nova rotina. Junte-se a mulheres vencedoras como você, que estão superando limitações e bloqueios, e descubra o poder de uma verdadeira revolução que começa dentro de você. Venha com a gente e transforme sua vida hoje mesmo, porque juntas somos mais fortes.